Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes de eu apresentar a nossa convidada de honra, eu sempre gosto de fazer um pedido a vocês, é um pedido já tradicional. Hoje é domingo, tá sol no Rio de Janeiro, poderíamos estar na praia, na piscina, jogando futevôlei, por exemplo, mas estamos aqui gerando conteúdo para vocês. Portanto, o mínimo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para alguém da sua família, alguém que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. E hoje eu trago uma querida aqui, amiga, aluna, que é a querida Érica Santana. E eu perguntei para ela que assim, ó, casada ou solteira? E a resposta dela foi, solteira, graças a Deus, pois estatisticamente o casamento é ruim para mulheres. Aí botou brincadeira para eu não comentar, mas eu tô comentando. Ela é nutricionista, ela é mãe de pets, apaixonada por pets. Ela é nutricionista, quase 1.000 pacientes já atendidas ao longo da sua trajetória. Ela trabalha com a parte de emagrecimento feminino. E com muito prazer, com muita honra, eu trago a Érica aqui. Seja muito bem-vinda, Érica. Oi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervosa, mas ao longo eu vou me soltando. Fica à vontade. A ideia é sempre fazer um movimento de bate-papo mesmo. Ninguém está olhando, vamos fingir dessa forma. E eu sempre começo buscando entender um pouquinho do teu passado. Então, conta para mim um pouquinho da Érica criança, da tua formação. Me conta o início da tua vida como Érica ali, como é que foram as coisas por aí. Então, eu sou irmã caçula de 2 irmãos. E toda a família sempre teve muita questão, assim, com a alimentação, né? Então, eu cresci vendo minha mãe fazer dieta várias vezes. Meu pai também super noiado com isso. A alimentação de casa era péssima, mas tinha toda essa cobrança. Eu acho que não tinha ainda o conhecimento que a gente tem hoje de que certos alimentos faziam mal. Então, na minha casa tinha muita salsicha, muito nugget, muita sobremesa. E aí, com isso, desde novinha, eu fui indo para nutricionista, né? Minha mãe me levava desde nova. Tinha um fato de eu ser mulher, então tinha uma pressão maior do que tinha em cima dos meus irmãos. E aí, isso foi despertando meu interesse, né, pela área. E aí, eu fui aquela pessoa que quis fazer 1 bilhão de coisas antes de decidir ser nutricionista. Mas a hora que eu decidi ser, eu também nunca voltei atrás, né? Mas veio disso aí. Foi uma família onde a comida estava no centro de tudo. Todos os momentos em família eram com comida. E aí, você crescer ali no meio disso, você acaba colocando muita comida num pedestal. Entendi. E aí, por conta dessa cobrança com o corpo, eu acabei me interessando por nutrição, e foi isso. E essa parte de irmã mais nova, né? Porque eu tenho uma filha, né? Então, você era o docinho da família ou, pelo contrário, a pressão era maior em você? Eu acho que eu era o docinho do papai. Do papai? Sempre, né? Entendi. Da família, não, mas do meu pai, com certeza, sim. Entendi. Porque a gente acaba, não tem como fazer igual, né? É um tratamento diferente. O meu irmão falava que eu tinha sido achada no lixo, essas coisas, então não dá pra contar. E me conta assim, olhando pra adolescência, né? Quando a gente vai pra adolescência, principalmente pra mulher, eu realmente tive uma transformação da 13, 14 anos. Eu era aquele baixinho, bem gordinho, bem gordinho, bem gordinho. E quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio, eu já estava na academia, tinha perdido 20 quilos e estava já pensando em outras coisas. Então, pro homem ali, existia uma pressão estética, mas eu acredito que menor do que a mulher. Então, para você, como é que foi a tua adolescência e essa pressão em relação à parte estética? Porque nessa época a gente não pensa em saúde, a gente pensa em estética. Então, como é que foi a tua adolescência? Bom, eu oscilei bastante de peso, né? Ou eu tava de dieta, ou eu tinha engordado, e esse vai e vem. E teve um período, quando eu já tinha ali uns 16 anos, que aí foi quando eu já tava mais nessa vibe academia, quero ser nutricionista. O meu irmão malhava junto comigo. Nessa época, ele já tinha aceitado que eu não tinha sido encontrada no lixo, e a gente se dava bem. Sim. E hoje a gente tem medicamentos para emagrecer bons, né? Na época a gente não tinha. A gente tinha outras coisas que eram usadas
né, de forma inadequada para isso. Então, eu tomei muita coisa que eu não devia ter tomado. Eu ia em médico e pedia remédio para emagrecer. Ah, não tem, para você eu não vou passar. Eu ia em outro médico que passava. Então, eu tive muita essa questão com o corpo. Acho que eu tive uma certa distorção de imagem que eu demorei também muito para reconhecer. E aí eu brinco que eu fui a tanta nutricionista que chegou uma hora que eu cansei e falei, chega, eu vou buscar o conhecimento direto da fonte, vou fazer faculdade e entender por que emagrecer é tão difícil, né? Por que é tão complicado. Mas passei por essa crise ali, acho que essa dificuldade de aceitação corporal. Eu nunca tive o biotipo de ser muito magrinha, né? Minha família sempre foi mais encorpada. Então, mesmo quando eu tô magra, eu ainda tô, tipo, mais parrudinha, né? Então, não ter esse entendimento na época de que o corpo que eu queria nunca ia ser meu, porque não tinha nada a ver com o meu biotipo, foi um negócio que eu só consegui entender quando eu tava na faculdade. Então, foram muitos anos tentando ser um corpo que eu não era, entendeu? Ainda mais na adolescência, né? A cabeça em parafuso, porque a gente Sim. tá lotado ali de hormônios e de dúvidas. E querendo ser aceito, Sim, né? Quando a sim. gente tá construindo nossa identidade, querendo fazer parte de grupo, né? Então, acaba sendo um período onde a gente quer estar bem com a gente mesmo, só que a gente ainda não sabe quem é a gente mesmo. E aí a gente vai ficando muito vulnerável, eu acho que nessa questão da identidade. Sim, sim. Mas aí depois... Nada com a maturidade, muitos anos de terapia. Isso. Aí você vai, então, chega na faculdade, o ERJ, né? O FRJ. O FRJ. E a faculdade, de regra, ela traz desafios, né? Então, para você, quais foram os principais desafios? Porque eu sei que na nutrição a gente tem vários campos ou vários caminhos, né? Então, como é que foi a faculdade para você? Essa é a primeira pergunta, na verdade. Então, como eu falei, quando eu decidi ser nutricionista, eu tinha ali uns 16, 17 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não consegui entrar de primeira, eu já entrei dando muito valor para a faculdade, sabe? Porque eu vi o perrengue que foi para entrar. Então, eu fiquei muito nerd na faculdade, eu estudava muito, eu gostava muito, gosto ainda, né? Só que chegou um momento, quando a gente começa a aprender a montar dieta na faculdade, a gente aprende um paciente fictício, onde a gente tem nome, idade, altura, o peso... E é um paciente que come de tudo, que tem a rotina organizada, que o que você botar na dieta ele vai comer. E na vida real não é assim. Quando a gente vai atender um paciente real, o paciente não gosta de alface, não come brócolis, não tem tempo para cozinhar. Então eu comecei a ter muita dificuldade de... Beleza, montar a dieta aqui na aula é fácil, né? A pessoa não tem nenhuma questão, mas e aí? Eu faço o quê com uma pessoa que tem dificuldade? Porque eu já tinha sido a pessoa com dificuldade. Então, eu sabia que não era simplesmente me dar um papel dizendo que eu tenho que comer, porque eu já tive vários papéis dizendo que eu tinha que comer e não resolvia toda a questão. E aí, quando eu estava lá no final da faculdade, eu conheci a área de comportamento alimentar. Cara, conheci por acaso. Estava numa livraria, folheando o livro, aí achei um livro lá, Nutrição Comportamental. Aí, olha, que interessante. E aí, quando eu comecei a folhear, eu falei assim... Achei a área que eu quero seguir. E aí, eu estava ainda no final da faculdade, eu já comecei a pós em comportamento alimentar. Aí, quando eu me formei, ainda estava concluindo a pós. E foi o que fez total sentido para mim, porque aí você tem a parte do que o paciente tem que comer, mas como que ele vai fazer isso? Como você vai ajudar o paciente a conseguir... que ele coma o que ele precisa de uma forma que isso não seja um transtorno, um estresse, um sacrifício, porque eu acho que a maior dificuldade em relação à dieta é isso, as pessoas elas veem muito como sacrifício, ninguém fica animado para fazer dieta, a pessoa já entra pensando, ai que saco, ter que comer vegetais, ter que beber 2 litros de água. Então, como você vai conduzir isso é muito mais importante do que você... você vai ter que fazer isso. As pessoas sabem o que elas têm que fazer. Sim. Elas não sabem como que elas vão fazer. E a pergunta também que eu faço é, saiu da faculdade e como é que foi pra você então? Tô com diploma, uau, Nossa. Tudo vai ser incrível, porque todo mundo simplifica dessa forma, né? Eu achava que conseguir paciente ia ser muito fácil. É só se formar aqui. É só se formar. Então como é que foi pra você ou quais foram os principais desafios ali pós-faculdade? Meu principal desafio foi a pandemia, que eu me formei em janeiro de 2020.
E aí eu fiquei em todo aquele processo de procurando lugar para atender, fazendo receituário, comprando balança. Aí achei um consultório para sublocar. Eu fui lá uma vez, tirar foto, agenda aberta, e na semana seguinte eu já não podia ir porque era lockdown. E aí eu tinha balança, dipômetro, receituário, cartão de visita, todo o investimento, a sala alugada, né? E eu, o que eu vou fazer agora? Porque eu ainda não tinha paciente. E aí eu fiz um acordo lá com a sala que eu fechei, né, para sublocar os horários, de eu pagar metade do valor na pandemia, porque, né, todo mundo ali se ajudando, que eu também não queria perder meu horário na sala. E meu primeiro paciente veio meses depois, online, no meio da pandemia, já lá para junho. Então, já estava desde março nesse período. E aí, quando começou a pandemia, eu entrei num bug mental, que eu falei assim, cara, eu não sou mais estudante, eu sou nutricionista, mas eu ainda não atendi ninguém. Eu não sei quando eu vou atender, porque temos uma pandemia, todo mundo com medo de morrer. Quem é que vai querer fazer dieta naquele momento? A galera aprendendo a fazer pão em casa. Não era momento de fazer dieta. Então eu fiquei naquela, cara, o que eu vou fazer? Eu fiquei longe da minha família, porque meu pai também ficou preso no lockdown em outro estado. Então eu fiquei totalmente sozinha, recém-formada, sem trabalho. Foi um período muito, muito, muito difícil. E aí foi indo, assim, um paciente que veio pelo Instagram, aí um outro pelo Instagram, eu fazia algumas lives, e aí eu brinco que nesse início eu conseguia fazer minha agenda de cabeça. Eu sabia exatamente quando era a consulta do paciente, porque eu atendia 2 pacientes por mês. Sim. E aí depois foi aumentando. Tudo E aí, no online. Tudo no online. Aí eu voltei a atender presencial quando as coisas reabriram. E aí foi eu voltar a atender presencial, poucos meses depois, o meu pai sofreu um acidente. Aí eu parei de atender presencial de novo, parei de atender como um todo e fui ficar com ele lá em Santa Catarina. E aí saí da sala, enfim, o negócio ficou meio parado, foram uns 2, 3 meses assim. E aí depois eu voltei a atender só online, jurando que eu ia ficar atendendo só online porque é confortável. Só que chegou um tempo que eu senti que eu cheguei num teto ali de pacientes online, eu não conseguia aumentar mais, e aí eu voltei a atender presencial. E vou te falar, quando eu penso nisso, é muito louco, porque foi uma coisa que foi acontecendo tão natural ao longo dos anos, que eu perdi o momento onde, nossa, eu consigo montar minha agenda de cabeça e se não tiver tudo anotado, Sim. eu não dou conta. Mas é um processo legal, assim, de parar para pensar como que foi. Eu acho que a gente estava falando aqui outras vezes, né? Que às vezes, como é tanta correria, você não consegue parar e reconhecer, né? Você não consegue olhar o que já aconteceu e da onde tu saiu e da onde você tá, né? Então, quando a gente realmente consegue parar mesmo para olhar, a gente fala, cara, que salto, né? Que evolução. E aí, assim, o que eu conheço muito de ti, né? É principalmente sobre não só técnica, porque eu acho que se a gente entrar no viés técnico do quão boa você é óbvio que eu vou encontrar profissionais iguais ou tecnicamente melhores. Mas além de conhecimento técnico, que eu sei que você tem muito, você tem ali um respeito à individualidade que talvez eu acho que seja o teu grande talento. Então, fala um pouquinho como você enxerga hoje o teu trabalho. Por que dá tão certo? Talvez seja a melhor pergunta. Por que dá tão certo? Porque tantas mulheres conseguem. Quais são os teus diferenciais? Eu acho que meu maior diferencial é que eu tento adaptar muito para cada pessoa. Então, tem alguns nutricionistas que você vai ver que eles defendem uma estratégia, sabe? Então, defendem o jejum intermitente, defendem a low carb, ou defendem só a abordagem comportamental e aí não passam dieta. E, na verdade, eu faço de tudo um pouco. Eu vejo aquela pessoa e falo, cara, o que ela precisa? É jejum que ela precisa agora? Vamos fazer. É uma abordagem sem dieta por enquanto? Vamos fazer. Então, nada é escrito na pedra, sabe? Eu não defendo nada com unhas e dentes a não ser a individualidade daquela pessoa. Então, eu vou sempre tentando adaptar realmente ali para aquela pessoa, no tempo dela. Então, eu não faço nada que a pessoa não concorde. Então, vamos supor que eu pense lá,
Essa semana passada, tem um exemplo. Tem uma paciente que ela estava tendo um resultado um pouco lento e ela quer muito emagrecer, que ela vai casar e etc. Anabolizante. Tô brincando. Não, eu mandei ela procurar um Ozempic. Tô brincando. E aí a gente estava fazendo o que a gente chama de restrição calórica contínua, que é aquele déficit calórico normal. E ela queria uma estratégia mais intensa. E aí eu falei, cara, o que você acha da gente fazer ciclagem de carboidrato? Expliquei pra ela como que é, não sei o quê. E aí eu expliquei, falei, é uma dieta um pouquinho mais difícil, toma um pouquinho mais de tempo, mas ela topou. Já rolou de eu conversar isso com o paciente, falar, acho que isso aqui não vai funcionar pra mim. Então tá bom, então a gente não vai fazer. Érica, eu não como verdura e legume, não sei o quê. Tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, mas não vamos forçar. Porque a partir do momento que você tenta impor uma pessoa que já tá resistente, porque ninguém quer fazer dieta, né? Como eu falei, é chato. Sim. A pessoa se fecha, né? Então você tem que ter muito jogo de cintura. Eu acho que meu maior diferencial seria a negociação. Eu negocio tudo com o paciente, entendeu? Eu gosto, mas eu acho que não dá para impor, porque eu acho que o impor não é sustentável. Uhum. Talvez funcione para cada 10, de fato, depois que você fez a imposição, a coisa mudou. Mas não se sustenta. O que eu não gosto da parte do emagrecimento, já fiz isso a vida toda, que era o emagrecer e engordar por motivos errados. Então, eu já fiz aposta. Vamos ver quem é. 200 reais quem emagrece mais. Aí, sei lá, um mês, 2 meses, 10 quilos. Uau! Depois eu engordei 20, porque eu perdi, eu não tinha o porquê. Então, quando a gente consegue realmente ter esse jogo de cintura e adaptar, fica algo mais leve, mais natural e mais sustentável, que eu acho que é um desafio, né? E para você, assim, por que é tão difícil, então, emagrecer? Assim, olhando com base na tua experiência, porque se fosse fácil, todo mundo tava correndo pro Monjaro, né? Acho que foi até uma fala tua. Então, por que é tão difícil? Por que a gente luta tanto contra isso? Então, tem muitos motivos, né? Acho que o primeiro fato é que o excesso de peso, ele promove tanta mudança no nosso corpo que isso vai favorecendo cada vez mais o ganho de peso. Então, uma das coisas que acontece imagina que aqui nessa sala a gente vai começar a pegar balãozinho de festa e a gente vai começar a encher vários balões e lotar essa sala de balão. Isso é quando a pessoa engorda. Ela aumenta o número de células e aumenta o tamanho. Quando a pessoa emagrece, a célula só murcha. Então, a gente ainda tem todos os balões que estavam aqui, ele só tá vazio. Para encher é muito mais fácil, você não vai ter que ir lá na loja descartável e comprar novos balões, entendeu? Então, esse é um dos motivos. A gente tem mudança de saciedade, mudança de metabolismo, mudança hormonal. Então, por si só, já é um corpo diferente, é uma fisiologia diferente. Um outro fator também é que somos seres emocionais. Então, a gente, por mais que a pessoa se sinta muito racional, nós somos basicamente comandados pelas nossas emoções. E a nossa alimentação emocional, ela predomina mais do que a nossa alimentação fisiológica, que é de fome física. Por isso que a gente tá cheio do almoço e come sobremesa, porque tem açúcar e gordura, e a gente não come mais um pratinho de alface, porque alface não desperta o nosso sistema de recompensa, sim, entendeu? O que ativa é gordura e açúcar. Então, você não vai comer uma salada sem fome, mas você come o doce. Então, esse é um fator. E aí, a gente vive numa sociedade altamente estressante, né? Então, é trabalho, é demanda, família, sobrecarga e dinheiro, né? Nosso mundo é capitalista. Então, a gente tem muitas coisas ali influenciando. Inclusive, a parte, às vezes, financeira, né? Então, a gente faz muita escolha também. Às vezes, achando que sai mais barato pedir um lanche do que ir na feira. As pessoas ainda têm essa ideia de que comer saudável é caro. Uhum. Tem toda a parte de comportamento. Mudar hábito é difícil. A gente passa anos repetindo o mesmo comportamento e agora a gente tem que mudar. Isso não é tão fácil. Então, a gente pega todas as esferas, né? Pega o social, né? Tudo envolve comida, pega a parte fisiológica, pega a parte emocional. E, no final das contas, a comida em si é uma parte pequena. Porque o que todo mundo fala é o quê? Se eu tivesse alguém para cozinhar para mim, a comida da dieta chegasse na minha frente, eu faria. E aí eu tenho um exemplo muito bom de uma paciente que tinha muita grana, ela tinha cozinheira em casa, era cozinheira mesmo, e chegava de noite ela pedia iFood, porque o dia dela tinha sido estressante, ela não queria comer a comida que a cozinheira tinha feito. Sim. Então você vê que o emocional, ele
tem um peso muito grande. Total. Você foi falando aqui, eu fui anotando e me vendo, né, em várias situações. Então, acontece muito o dia que tu trabalhou muito e, cara, é muito doido, porque você nem pensa sobre, é simplesmente você reage. Então, deixa eu me recompensar, deixa eu comer uma porcaria aqui, pô, porque eu mereço. É emocional. Eu lembro que quando a gente fazia dietas mais agressivas, eu e minha esposa lá, a gente tirava as opções dentro de casa, porque quando tinha a opção, a gente ia na geladeira e comia. Então, quando não tinha, era mais trabalhoso. E uma coisa que eu anotei também é o acesso à comida, porque mudou tudo, cara, mudou tudo. Então, eu me lembro que, por exemplo, o adolescente, eu tinha que pedir dinheiro para comer alguma coisa. Hoje, se eu quiser sair daqui e ir no McDonald's comer o que eu quiser, eu vou comer. Então, não só por grana, mas o acesso, ele mudou. Então, o iFood da vida, tu tá aqui, cara, deixa eu pedir uma pizza aqui, vamos botar pra ferrar que uma pizza, pum, vai chegar. Então, isso para todos nós acaba que também dificulta o processo. Eu não tô me vitimizando, mas é uma dificuldade do processo, porque a nossa cabeça, ela acaba sendo mais fácil comer besteira do que não comer, entendeu? Vou te corrigir aí, você falou de, vou estar me vitimizando. Isso é uma herança que a gente tem dessa ideia de que emagrecimento é só força de vontade. E aí, quando a pessoa tem dificuldade, ela acha que ela tá dando desculpa e justificativa. Sim. E não, você realmente pode ter dificuldade, você não tá se vitimizando. Esqueci o que eu ia falar. Não, mas eu tô contigo, tô contigo. Mas é isso, você não tá se vitimizando, entendeu? É difícil mesmo. As pessoas botaram na nossa cabeça a ideia de que ter força de vontade e fechar a boca, mas o que tá por trás de você fechar a boca e ter força de vontade é um abismo de coisas, Sim. entendeu? Eu olho pro teu público feminino, né? E muitas nutris que eu conheço, elas, no início, elas querem ou se defendem vender dieta. E não é isso. Eu sei que o trabalho que você faz é diferente, porque essa mulher que chega na tua frente, ela não chega querendo emagrecer. Emagrecer é a ponta do iceberg que ela verbalizou. Só que se a gente não tiver ouvido atento, a gente entrega o emagrecer. Mas quando você realmente consegue entender os sentimentos que estão ali adormecidos / escondidos, eu acho que talvez também seja um grande talento teu, né? Porque você acaba sendo um local de segurança para essa tua paciente e consegue verbalizar coisas que às vezes não verbaliza com o marido. Vergonhas que ela não verbaliza com o marido. Então, para você hoje, essa mulher que te procura, quais são as principais... Ela não tá sendo antiética, ela só tá compartilhando no geral. Quais são as principais queixas, assim, que elas apresentam? Acho que o principal, cara, essa é top 1, é a dificuldade de conseguir vestir o que gosta. Tem que vestir o que cabe na loja. E aí isso mexe muito com a autoestima da mulher, né? Então você não conseguir comprar a roupa que você quer, não se sentir bonita. Isso às vezes chega até o marido no sentido de a vergonha de ter relação, às vezes de ficar pelada na frente do marido. Isso é muito comum. Acho que de queixa também tem muito... a sensação de falhar, né? Então, eu atendo muitas mulheres que já tentaram outras vezes. Então, essa sensação de só um fracasso porque eu nunca consegui emagrecer ou porque eu já consegui, eu engordei o peso, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem que ir trabalhando na cabeça da pessoa, porque se a gente não melhorar isso, na primeira saída que ela der da dieta, ela larga de novo porque ela acha que ela é um fracasso, entendeu? Então, acho que são dificuldades mais... emocionais, principalmente, né? E a famosa falta de tempo, né? Sim. Que ninguém tem mais hoje em dia. Quando você falou do marido, né? Eu lembro que, às vezes, minha esposa fala, tô engordando, né? Aí você vai, ela, não, você tá linda. Eu acho que quanto mais eu falo isso, mais ódio ela sente de mim. Porque com certeza, ela tá porque sentindo... você não tem lugar de fala. Você é marido, é sua obrigação achar sua mulher bonita. Mas a questão é que não é falar pra agradar. O marido Sim. ali realmente, você tá linda. Eu acho que quando eu falo isso, eu percebo agora, né? Talvez ela fale, cara, eu estou sendo incompreendida. Eu acho que ele não tá entendendo. Eu acho que falta esse entendimento. Porque para nós, de fato, tá linda. Só que para ela, não. Então, todas essas inseguranças, já ouvi frases como, por exemplo, cara, não tô afim de ir à praia, não. Isso que aí. Lá no fundo você já entendeu qual é o não da praia. Mas muitas vezes isso não é verbalizado, né? Eu fui essa pessoa, tá? Passei toda a minha adolescência dizendo que eu odiava a praia, que eu não gostava de areia, não gostava de ficar com areia grudão. Na verdade, eu só tinha vergonha de botar o biquíni. Sim. Então, era um peso emocional ali tão grande só de pensar que eu preferia não ir. Hoje em dia,
Enquanto eu puder estar torrando no sol, eu tô. E independente do corpo. Eu acho que a maturidade traz isso de bom pra gente também. Sim. Acaba ligando menos, né? Acaba ligando menos. Já chega... É porque o corpo perfeito, ele só tá no Instagram. Uma vez que você chega lá na praia, as pessoas do Instagram não estão lá. Sim. E quando elas estão, você vê que o corpo delas não é igual ao do Instagram, porque tem ângulo, tem toda uma produção ali, né? Então, é muito mais coisa da nossa cabeça, realmente. Sim. E aí, quando você pensa, então, nessa mulher que tá nessa busca... eu gosto quando você fala, a gente já falou muito sobre isso do seu atendimento, sobre o alinhamento de expectativa. Porque eu acho que a falta de alinhamento é o que muitas vezes gera a desistência. Então você falou, por exemplo, essa mulher que está fragilizada, muitas vezes ela desliza na primeira vez, ela não quer mais. Então eu gosto do teu alinhamento porque você consegue mostrar para ela quais são as etapas do processo e para que ela entenda que isso não é na pedra, como você falou, eu adorei, mas que ela vai passar por essas etapas. Por exemplo, a etapa que a pessoa está totalmente inerte, sem fazer nada, comendo bem, sem fazer atividade. Ela melhora a comida, ela faz atividade, ela emagrece. Então é meio que natural. Só que as pessoas, muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, elas começam bem, mas depois que entra no equilíbrio, elas falam, não serve para nada e volta. Então, me fala desse alinhamento, né? Qual é o processo que acontece com a tua paciente, na verdade, com a mulher, nesse caso, durante esse processo de emagrecimento? Eu acho que a primeira ideia é sempre o que a gente chama de organizar a casa, né? Que é o primeiro passo, que é conseguir fazer o básico bem feito, é conseguir estruturar refeições, né? Comer de forma organizada, entender ali o que ela precisa fazer para aquilo funcionar na rotina dela. Então, eu costumo dizer que a gente precisa de um sistema que funcione. Então, se ainda não está fluindo, não está acontecendo de forma fluida, é porque a gente ainda não encontrou o sistema. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito, vamos tentar de novo. E quando a pessoa, ela engrena ali, encontra o sistema dela, encontra uma forma de organizar a alimentação que ela consegue seguir, encontra um exercício que ela consegue fazer, que ela não falta, o processo vai indo. E aí é muito gostoso de acompanhar, porque quando a pessoa, ela vira, né, essa coisa do, ai, meu Deus, é muito sacrificante. Opa, tô vendo um resultado aqui. Opa, tô começando a me sentir mais bem disposta. Essa calça agora tá começando a dar em mim. A pessoa, ela vai embora com o processo, sabe? Você só fica ali aplaudindo de espectadora. Mas tem essa questão. E eu acho que a maior dificuldade mesmo, né, que faz as pessoas largarem, é porque depois que a pessoa começa, ela aprende a gostar, ela começa a ter resultado, ela acha que ela não precisa mais de ajuda. Ela acha, eu cheguei até aqui, tá tudo bem, então agora eu posso relaxar. E aí, quando a pessoa, ela começa a faltar um treino, aí começa a comer um pouquinho a mais, e aí ela vai ali, aos poucos, sem perceber, e quando vê, às vezes ela reganhou. Uma das coisas que eu falo muito para os pacientes é que para você perder peso, o que mais ajuda é a dieta. Mas para você manter esse peso perdido é o exercício. Então, eu acho que o maior erro das pessoas é não fazerem os dois, sabe? Então, a pessoa, ela toma um Mounjaro, ela toma um Ozempic e ela não faz exercício. Aí ela só fecha a boca, porque o remédio ajuda. E aí, depois que ela para o remédio, a fome volta, ela vai comer um pouquinho a mais. Se ela não tiver o exercício para equilibrar esse pouquinho a mais que ela come, esse pouquinho vai se acumulando, aí isso vira 500 gramas, Sim. vira 1 quilo, vira 2, quando vê, ganhou 10 quilos. A pessoa, ela não precisa ficar em dieta de emagrecimento para sempre, mas ela tem que ter um estilo de vida saudável. E uma das coisas que eu também converso bastante é, independente de você perder 4 quilos no mês ou de você perder nenhum, você ainda vai ter que fazer exercício e comer bem. Sim. Então, independente do objetivo, independente de quem é essa pessoa, é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Então, acho que quanto antes também a pessoa aceitar que ela vai ter que fazer isso, independente do processo de emagrecimento dela, melhor. Porque aí deixa de ser também aquela ideia de vou fazer isso por um tempo, até um casamento, até uma festa, até um evento que a pessoa queira estar mais magra, e depois parar. Então, acho que tem realmente que continuar por todos os motivos. Porque é bom, é importante, exato. Se quiser viver muito, se quiser ver tua filha crescer, vai ter que fazer, sabe? Concordo. E uma coisa que eu anotei também, que eu sei que você entrega, né? Eu já conheci muitas nutricionistas que
elas ficavam presas ao modelo de consulta isolada, né? Então, eu faço a consulta com você, eu volto quando quero. E uma das primeiras coisas que você me falou lá atrás é que esse modelo de regra, se a gente pegar estatisticamente, ele não é eficiente. Então, eu tô indo com você hoje, aí daqui a 4 meses eu vou aqui e faço com você. Aí daqui a 9 meses, ou seja, eu vou quando eu quero. E de regra, em sua maioria, isso não consegue se manter. Existem as exceções. Tá, na maioria, não. Então, para você hoje, qual é a importância de um plano, de um protocolo de acompanhamento? Por que é melhor para sua paciente ter um acompanhamento, por exemplo, anual do que aleatório? Como é que você enxerga isso? Eu acho que são muitas coisas, né? Quando a pessoa ela vai avulsa, né? Vai quando ela quer. A primeira coisa, o primeiro problema que ela tiver, ela não volta na consulta. Esse mês eu não consegui seguir direito, aí eu não vou. Eu tô com uma dificuldade, vou tentar primeiro seguir e depois eu volto. Se você não tá conseguindo seguir, é aí mesmo que você tem que voltar, né? Sim. Então, acho que já começa por aí. E uma questão também, como eu falei, né? Que comanda a nossa alimentação é o nosso emocional. Então, se a gente deixar muito solto, a gente acaba ficando muito mais vulnerável a essas interferências emocionais do que quando a gente tem ali um acompanhamento, alguém próximo. E uma outra coisa também é quando a gente está na consulta, a gente está no mundo ideal, né? Então, a gente está imaginando que a paciente vai conseguir comer tudo que tem ali, que ela não vai sofrer nenhum tipo de problema, não vai ter nenhum imprevisto. Só que a dificuldade, ela surge entre as consultas. Surge quando a pessoa está no mercado e não sabe o que comprar, quando ela tem um evento e não sabe o que fazer, quando ela descontou na comida e está se sentindo culpada. E a gente não consegue pegar isso em consultas espaçadas sem nenhum contato com o paciente. Aí o que acontece? A pessoa ela sente que a carga tá mais difícil do que realmente tá, e aquilo vai ficando difícil, e aí ela larga. Então, o acompanhamento, ele serve pra gente resolver o problema rápido. Legal. Aconteceu não sei o quê, não sei o quê. Beleza, a gente já resolveu essa semana. Semana que vem, isso já não é mais problema. Não vai ser daqui a 30 dias, quando você voltar na consulta, ou daqui a 60 dias. Então, a gente consegue resolver as dificuldades muito mais rápido. Uma outra questão também é que é muito difícil você chegar na consulta 2 meses depois para lembrar que há 7 semanas atrás você teve um episódio de descontrole alimentar e que isso mexeu muito com você. Você vai lembrar no máximo o que aconteceu semana passada. E aí, se a gente não tem essa informação porque a pessoa não lembra porque já tem tempo, a gente não consegue trabalhar essa informação. O que acontece? A pessoa vai continuar repetindo aquele comportamento porque ela não vai ter ferramenta para lidar com ele. Quando a gente tem esse suporte mais próximo, isso já muda a configuração. E é igual terapia, né? A gente pensa 2 vezes antes de fazer besteira, porque a gente vai ter que contar para nossa psicóloga a vergonha que a gente fez, né? Ou enfim, qualquer coisa que a gente tenha feito. E a ideia é mais ou menos essa. Então, se você sabe que você vai ter que falar com a sua nutricionista na semana seguinte, isso já te coloca mais consciente do que você está fazendo. Não que vá... a ideia não é ser uma coisa rígida, né? Mas é você ficar mais consciente, porque você vai ter que me contar depois. É apoio, entendeu? né? Excelente. É o apoio. Adorei. Faz total sentido. E eu vejo muito, Érica, essa questão também dos desafios, né? No início, eu achava, sei lá, não achava legal. Eu achava, desafios, enfim, qual é a eficiência disso? Mas eu aprendi com vocês, né, que muitas vezes, para muitas, o desafio é uma grande porta de entrada. Então, às vezes, eu não estou disposta ou com a clareza ainda para começar um acompanhamento. Mas um desafio eu topo. E aí eu vi também uma outra vertente dentro da nutrição questionando, falando mal de desafio, babá. Na minha visão, e eu quero ouvir a sua, eu acho que é excelente para facilitar a chegada, a aproximação. Então, se eu estou sozinho, com dificuldade, quando eu me insiro no grupo, eu consigo ter pessoas na mesma fase do que eu. Isso potencializa, inclusive, eu engrenar dessa vez de vez e criar. Mas como é que você enxerga os desafios e como eles acontecem dentro da tua rotina? Eu já fui bem contra, no sentido de 15 dias, 21 dias não é o suficiente para você fazer grandes promessas para um desafio. Então, eu sou muito, muito contra desafios que prometem emagrecimento rápido. Então, nenhum dos meus desafios tem isso. Eu gosto do desafio como uma porta de entrada e acho que acaba sendo bom tanto para mim quanto para a pessoa, né? É bom para mim porque realmente
consigo ali fazer uma boa captação, mas é bom para a pessoa justamente por isso. Às vezes ela está em dúvida, às vezes ela quer conhecer o profissional, às vezes ela está insegura de fazer um investimento maior, o desafio tem um valor mais acessível, às vezes ela quer ver com curiosidade que história é essa aí de comportamento alimentar, que desafio é esse, que eu não vou emagrecer 5 quilos em 21 dias. Então eu gosto. Então eu consegui fazer um modelo de desafio onde eu não preciso prometer o emagrecimento, mas ele acontece. Né? Então, a promessa do desafio vai muito mais no sentido de ser um suporte inicial para que a pessoa consiga dar continuidade. Então, eu dou o cardápio que ela consegue seguir, e aí eu explico também como que ela pode ajustar aquele cardápio. O cardápio não tem quantidade, porque é individualizado. E todo dia eu gosto de enviar também um desafio diário, que aí vai trabalhando essa parte de comportamento alimentar. Então, qual é a parte mais legal do desafio, que eu acho? É a pessoa achar que ela vai receber um cardápio que vai fazer ela emagrecer e ela descobrir que, na verdade, a dificuldade dela é um buraco muito mais embaixo. Sim. Porque a gente vai vendo, passando pelos desafios diários e vai vendo toda essa parte de comportamento, de emoção, de descontar na comida, de comportamento alternativo. Então, a pessoa ela sai com muito mais ferramenta para lidar mesmo com essa parte mais emocional ali da comida e assim consegue ter o emagrecimento dela. Excelente. E como hoje, eu já ouvi um pouco de você sobre isso, mas eu quero ouvir mais, né? O Monjaro tá aí. A lógica comercial é que seja daí para cima. Não imagino isso regredir. Uhum. É óbvio que tudo é muito novo e a gente ainda vai ver as consequências, que já está vendo algumas, mas eu já vejo claramente em minha mente o Monjaro daqui a pouco em cápsula, em processos cada vez mais simplificados de maior acesso. E aí eu sei que muitas nutris no início olharam isso de, bem, ameaça ou ruim, mas com o passar do tempo eles entenderam que, bem, isso está aí para ficar e vocês têm, obviamente, e vão seguir com o papel de vocês. Então, na tua opinião, quais são os principais cuidados aí que as pessoas precisam ter com o Monjaro? Como você enxerga o Monjaro? Ele é aliado, ele não é? Como é que é a tua visão sobre ele? Que é até um tema polêmico e vai gerar corte aí. Briga com todo mundo. Eu nunca vi o Monjaro em nenhuma dessas canetas como ameaça, porque eu tenho um entendimento e a compreensão total de que ele não faz nada sozinho. Ele não muda comportamento alimentar, ele não muda a relação com a comida. Ele é uma ferramenta que ajuda ali por um tempo no controle do déficit calórico. Mas uma vez que a pessoa para de tomar, ou que mesmo ela tomando, ela não faça um bom estilo de vida, ela continue comendo besteira. Eu tenho paciente que às vezes toma e não tem resultado naquele mês porque foi um mês ruim, saiu da dieta e etc. Então a gente sabe que ele sozinho não vai fazer nada. Então, nunca foi uma ameaça para mim. Acho que ele é muito útil, é muito importante, porque a gente não tinha, até pouco tempo atrás, medicamentos bons para emagrecimento, que tivessem menos efeitos colaterais psíquicos, por exemplo, né? Então, a gente tinha outros medicamentos que causavam depressão, dependência. Então, hoje a gente tem medicamentos seguros, que ajudam, né? O que eu sou contra, eu sempre vou falar isso. Eu sou contra a pessoa que toma para sair de magra para muito magra. Não tem indicação. É uma pessoa que precisaria fazer um pouquinho mais de esforço ali com dieta, ok, mas que não tem indicação. Mas é isso. Eu sou super a favor para quem tem que usar. Para quem não tem que usar, não tem. Aceita que não pode usar, aceita que vai ter que fazer outra coisa. Sim. O que eu gosto de refletir também, né, que é esse o comportamento do humano. E isso talvez seja até polêmico. Uhum. Porque vou tomar cuidado, cara, que agora nós somos públicos, né? Então, fica gravado. Cuidado. Mas durante muito tempo houve uma defesa fervorosa à aceitação do próprio corpo. Então, bem, é legal, vamos fazer, tá tudo bem se aceitar. E tá tudo bem se aceitar mesmo, não tem problema nenhum. Mas talvez o consumo de Monjaro nunca foi tão alto de uns tempos para cá. Então, talvez essa aceitação não seja tão real, já que houve facilitadores e o emagrecimento vem acontecendo para muitos. Então, como eu olho para a Nutri, né? Eu olho para a Nutri e isso não vai ser para ela uma ameaça, a minha percepção. Eu acho que a gente cada vez mais percebe que precisa de vocês. Eu acho que nunca foi em nenhum momento da história tão
intensa a procura por vocês no sentido de nível de consciência, um pouco parecido com o psicólogo também. Sim. Que o psicólogo, há muito tempo atrás, eu até falei com uma aluna hoje, quem faz psicólogo é maluco. Era claro Hoje isso. em dia é maluco é quem Hoje não em faz. maluco é quem não faz. Somos dois, né? Dois que nós fazemos. Então, eu acho que a nutricionista hoje, cada vez mais ela está conseguindo encontrar esse papel. E que, para todas as nutris que estão ouvindo, não é sobre prescrição. A prescrição é uma vírgula, é um detalhe, que quanto mais vocês perceberem isso, mais rápido, melhor. É sobre apoio, suporte, acompanhamento, direcionamento. E eu vejo que você faz isso muito bem, né? Então, o que eu quero perguntar dentro dessa introdução na tua cabeça, como você vê hoje esse olhar do público frente à nutricionista? Você acredita realmente que isso tende a crescer, que as pessoas estão acordando, entendendo que precisam de vocês? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já vem ganhando esse espaço há um tempo. E apesar das pessoas terem esse receio de que comam já não vai mais precisar de um nutricionista, na verdade é quando mais precisa. Sim. Porque se não tiver o acompanhamento nutricional ali, ela não vai fazer um emagrecimento bem feito, ela vai aumentar o risco de reganhar o peso dela depois, ela vai ficar fraca. Então eu acho que hoje as pessoas elas têm realmente essa consciência da importância da nutricionista. E é uma coisa que eu acho que vai continuar crescendo, porque eu também acho que vai ser cada vez mais comum a gente atender paciente tomando algum tipo de medicamento para essa finalidade, né, de tratamento de obesidade, emagrecimento. Tá realmente crescendo já bastante no consultório. E é uma questão ainda que as pessoas ainda vão precisar... O que eu posso falar? Não quero jogar energia ruim no emagrecimento de ninguém, né? Mas eu acho que apesar da pessoa ter esse entendimento de ter que ir na nutricionista, eu acho que ainda tem muita gente que ainda tem a ideia de que só o remédio funciona e vai passar pela experiência de tomar o remédio e perder peso e reganhar, até entender que precisa sim da nutricionista e não só para ver a dieta, mas também para ajudar a mudar essa parte do comportamento. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, né? Os medicamentos, eles atuam na fome física. Lembra que eu falei que o emocional ainda é soberano? Sim. Então, se a gente não cuidar disso junto, as coisas acabam se desorganizando depois, entendeu? Acho que faz total sentido. E o que eu quero entender também, olhando para o teu público, né, agora, né? Porque a gente sabe que dentro da nutrição existem vários públicos, mas o teu público específico, assim, se você pudesse descrever quais são as características, ou no plural, literalmente, das mulheres que te procuram, o que elas buscam e o que elas vão encontrar em você, sabe? Por que você? Por que encontrar você? Por que contratar o teu serviço? Eu acho que elas buscam apoio. Eu acho que meu público são as mulheres que já cansaram de tentar sozinha, e restringir, e fechar a boca, e elas já cansaram. E aí acho que elas tentam fazer um negócio um pouco mais leve, um pouco mais gentil com elas mesmas, que respeite mais o processo delas. E eu tenho certeza que é isso que elas encontram aqui, assim. É um apoio, uma parceria, um acolhimento, alguém para andar lado a lado e não alguém para mandar e impor, sabe? Então, acho que é uma relação de parceria que eu acabo construindo com as pacientes. Eu acho que é o grande diferencial. E entrando aqui na reta final, né? O nome do podcast é Como é que você consegue? Mas eu sempre faço uma pergunta no passado, na verdade, como é que você conseguiu, né? Porque agora, quando a gente olha de lá para cá, vai criando um cenário. Então, como é que você conseguiu e como é que você consegue hoje estar no patamar que você está? Se a gente olhar para as nutricionistas do Brasil, em média, o seu patamar, ele de fato ele é bem diferenciado, você está realmente numa posição de destaque, cobrando um bom valor de consulta, tendo a agenda cheia. Então, não só isso, mas também como mulher, mãe de pet, enfim, como é que você consegue, ou como é que você conseguiu tudo isso e qual o recado que você dá para essas pessoas que estão te assistindo? Então, se você perguntasse para mim como que eu consigo, eu ia falar, eu não consigo. Mas como eu já tive que contar toda a minha história, né? Então eu sei que eu consigo, Sim. né? Você conseguiu me fazer relembrar. Eu acho que eu consegui porque eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça de aonde eu queria chegar. Então, pra você ter ideia, eu fiz o meu mural dos sonhos logo assim que eu me formei. E eu coloquei a agenda cheia, eu coloquei a foto de como eu queria que fosse
a fachada do consultório, que é a minha logo hoje na parede. E eu botei que eu queria um faturamento de R$2.000. Conseguiu! Pra você ver como a gente realmente sonha ali, Sim. né? E quando a gente chega, a gente fica assim, caraca, como é que eu consegui? Não sei. Mas como que eu acho que eu consegui, tendo essa clareza do que eu queria, me importando genuinamente com cada pessoa que passa por mim. Então, eu acho que esse cuidado, essa atenção, porque eu realmente me preocupo, é o que faz as coisas irem acontecendo, porque eu não vi acontecer, sabe? Então, eu acho que eu só fui cuidando ali, e quando eu vi, caraca, calma, gente, como é que eu vou organizar tudo isso? Mas eu acho que o principal recado que eu daria é continuar, um dia de cada vez. Hoje você vai fazer o melhor que você pode, amanhã você não sabe se você vai conseguir, mas você vai tentar. A semana que vem pode ser horrível e a outra pode ser incrível. Então, eu acho que esse entendimento de que a vida continua. Eu já tô aqui há 6 anos trabalhando. Já tive semanas boas, semanas ruins. E eu ainda tô aqui. Tô contigo. E eu ainda tô aqui, sabe? Eu acho que esse é o principal, assim, que me move. Maravilha. E para quem ainda não te segue, suas redes sociais, como contratar você ou como te encontrar? @nutri.erica, Erica com K. Pode me chamar lá no Instagram, tem meu WhatsApp lá. A gente pode conversar, pode fazer uma sessão gratuita de acolhimento para eu entender seu momento, pode marcar consulta, pode bater papo no WhatsApp. Eu adoro conversar, acho que vocês devem ter reparado também, né? Então, eu sou um livro aberto aí para bater papo. Maravilha. E quem chegar lá no Instagram dela e colocar como é que você consegue, ela vai entender que você veio daqui. E ela vai trazer uma condição especial. Eu nunca combino com elas, mas fica combinado isso. Então, só tu botar como é que você consegue, que fica registrado lá, tá? Agora Érica, vai ter que ter uma condição especial. Foi e é um prazer te Obrigada. acompanhar. Tamo junto. Fico feliz de você ter vindo aqui. Foi um prazer. E espero que você cresça cada vez mais, tá? Obrigada pelo convite. Adorei. Foi maravilhoso, tá? Adorei. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.